Bom dia! Hoje são 5 de maio de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. O quinto vídeo da série é o Lula, a Veja e a Carta Capital. Estou fazendo uma pequena série mostrando aqui duas revistas brasileiras, a revista Veja e a revista Carta Capital. A revista Veja, que aqui está, 18 de abril de 2018, ela, de capa a capa, sua linha editorial é em desfavor de Lula. E a revista Carta Capital, que aqui está, de 18 também de abril de 2018, de capa a capa, sua linha editorial é em favor de Lula, correto? E estou aqui pegando matérias de uma e da outra e fazendo uma comparação, para que a gente analise aí. Quando duas pessoas, referindo-se a um mesmo tema, duas pessoas são contraditórias, são contrárias, melhor dizendo, uma diz uma coisa, a outra diz outra, sobre o mesmo tema, de duas uma, ou as duas estão erradas, ou uma está certa e a outra está errada, correto? E é isso aqui que estou mostrando. Vamos mostrar aqui mais uma passagem que está na revista Carta Capital, dia 18 de abril, não é? 2018, página 7. O Célio Borba, como você vê ali, o Célio Borba mora em Curitiba, Paraná. Ele fez essa cartinha aqui para a revista Carta Capital, que é, obviamente, em favor de Lula. Diz assim o Célio. Vamos ver se ele está dizendo a verdade. Vamos ver. Ele diz assim: a prisão de Lula é política. A prisão de Lula é política. Mostra um STF, Supremo Tribunal Federal, voltado para a devastação partidária da esquerda no Brasil. Reeditam a ditadura no país para afrontar a democracia. Eis aí as palavras do Célio Borba. Será que o Célio Borba está dizendo a verdade, hein, gente? Será? Vamos analisar isso sem fanatismo algum. Vejamos a realidade brasileira. Vejamos se o Brasil é realmente aí uma ditadura, como aí diz o Célio Borba. Será, gente, que é ditadura? Vamos analisar isso aqui, não é? Vamos aí. Vamos pegar aqui processos. Existem inúmeros processos, não é? Mas vamos pegar aqui dois que são profundamente diferentes. São profundamente diferentes aqui no Brasil, correto? E existem os dois, correto? Muito bem. Então peguemos aqui o processo político e o processo jurídico. Processo político e processo jurídico são coisas completamente diferentes, correto? Coisas completamente diferentes. E os dois existem no Brasil. O processo político, ele cabe apenas ao poder legislativo. E aí, poder legislativo é o municipal, não é? Que são as câmaras municipais, vereadores, as assembleias nos estados, capitais, e aqui em Brasília, a Câmara Legislativa. Isso aí, gente, é poder legislativo. E também aqui em Brasil, em nível nacional, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele é composto pela Câmara dos Deputados, que são os deputados federais, e o Senado Federal, os senadores, correto? Então, o processo político é aquele processo em que os agentes são políticos, eleitos pelo povão brasileiro, correto? Isso aí é processo político. E esse processo político do poder legislativo, envolvendo políticos, é muito diferente do processo jurídico, que é o que a gente vê aí no poder judiciário. Poder judiciário são juízes ali, inicialmente,
juízes de carreira, que estudam muito, são formados em direito, na ciência jurídica e fazem concursos. Um dos concursos mais difíceis do Brasil. Então você vê que os julgadores no poder legislativo são os políticos, eleitos pelo povão. Repito, os julgadores, os juízes, entre aspas, no poder legislativo, Câmara Municipal, Assembleias Legislativas, Câmaras Distritais, aqui em Brasília, e deputados federais e senadores. Esses aí são os agentes, são os juízes, entre aspas, que julgam ali processo político, que é muito diferente de juízes de direito, que julgam processos jurídicos. Correto, gente? Muito bem. No fundo, gente, o julgamento político que aí está é um julgamento que é uma vergonha. É uma vergonha. Por que uma vergonha? Julgamento no poder legislativo. Por que uma vergonha? É uma imundícia. Porque existem ali acordos nesses julgamentos feitos pelos políticos. Existem acordos, existem punições para eles e existem prêmios para eles. Você sabia disso? Pois fique sabendo. Muito bem. Essas mazelas que existem no processo político, acordos, punições e prêmios, elas não existem no poder judiciário, com juízes de direito. Correto? Não existem. Processo legislativo aqui, o processo político. Por exemplo, impeachment. O impeachment que nós vimos aí, do Collor de Mello, lembra? O impeachment da Dilma Rousseff, o mais recente, não é? Em 2016. Quem julga ali são os políticos, gente. E ali existem acordos, existem punições para quem vota a favor ou contra. E existem prêmios também. Gente, o processo político é uma, como digo, imundícia. É acordo entre políticos para salvar alguém ou acordos para condenar alguém. Correto, gente? Muito diferente do processo do Poder Judiciário com juízes de direito. Muito diferente. Veja aí como você vê um exemplo, veja o caso do Michel Temer, né, o Conde Drácula, o atual presidente do Brasil. O Michel Temer, recentemente, ele foi... o Supremo Tribunal Federal recebeu 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República em 2017 contra o Michel Temer, correto? Veja como funciona a política. O Supremo Tribunal Federal recebeu 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República, das mãos do Procurador-Geral Rodrigo Janot, correto? Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, para abrir um processo contra o Michel Temer, atual presidente, o Supremo Tribunal Federal não pode fazer isso de forma livre. Ele precisa da autorização da Câmara dos Deputados, correto? Aqui em Brasília. Então o Supremo Tribunal Federal pediu essa autorização à Câmara. E o que aconteceu? Veja com a imundícia do processo político. O Michel Temer reuniu ali, na Câmara dos Deputados, não é? Ele reuniu ali inúmeros deputados, partidos, né? Ofereceu jantares, ele abriu emendas, dinheiro, né? Para os parlamentares, são as emendas parlamentares, não é isso? Ele pegou o Michel Temer para se livrar dessas denúncias lá no Supremo Tribunal Federal. Ele pegou ministros ali que eram deputados e pegou esses ministros, eles voltaram para a Câmara só para apoiar o Michel Temer. Então o Michel Temer fez um jogo que qualquer político faz, no sentido de salvar a própria pele,
Isso, gente, é processo político e não jurídico no Poder Judiciário. Então você vê que o Michel Temer deu prêmios, olha aí, prêmios aos deputados para que apoiassem, para que negassem o pedido do STF, para que as denúncias não tivessem prosseguimento. Correto? Por 2 vezes. Então o Michel Temer ofereceu prêmios aos deputados federais para negar o pedido do STF. Ele ofereceu também ali, ele mostrou punições àqueles deputados federais que votassem a favor da autorização lá para o Supremo. Eles seriam punidos, esses deputados aí, porque eles não têm liberdade de julgar. Então você vê de forma clara, só mesmo um cego não consegue enxergar isso, que é muito diferente o processo político do processo jurídico, o juiz de direito. Então, no processo político, que é do poder legislativo, que são, entre aspas, os juízes aí são os políticos, isso aí é uma vergonha, gente. E essa vergonha não existe no Poder Judiciário, porque no Poder Judiciário, os juízes de direito, para absolver ou condenar um réu, eles não entram em acordo, eles não oferecem punições, não há punição alguma para um juiz de direito que absolve um réu ou que condena um réu. Ele não recebe punição alguma, diferente do mundo do poder legislativo, do mundo do poder dos políticos. E não existe prêmio para os juízes de direito, para o Moro, Sérgio Moro, para os desembargadores do TRT, do TRF4, da 4ª Região, não é? Para os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não recebem prêmio algum pelo fato de absolverem ou condenarem réus, correto? Então o poder jurídico, gente, é muito diferente do que acontece no poder político. Ali está a diferença. No poder judiciário, que são juízes de direito, desembargadores, não é? Ministros aí do Supremo Tribunal Federal, ministros do Tribunal Superior do Trabalho e assim por diante. No Poder Judiciário, existe a independência que não existe no mundo político. No Poder Judiciário, um juiz de direito, ele age de forma independente, livre. Ele está livre de qualquer punição em relação à sua liberdade de decidir conforme sua convicção. Então existe a independência no processo jurídico e não existe no processo político. Porque se um deputado votar contra a vontade do partido, ele é punido. E se ele votar a favor, ele recebe prêmios. Diferentemente do juiz de direito, que é independente e não recebe punição alguma e muito menos prêmios. No Poder Judiciário, gente, existe a ampla defesa, o direito de defesa, que é claro, que é amplo, que é desprovido de qualquer empecilho, certo? O direito à ampla defesa, correto? Não há como você retirar a ampla defesa do Poder Judiciário, correto, gente? No Poder Judiciário existe a imparcialidade, é a liberdade do juiz decidir conforme sua convicção, com base nas provas que estão nos autos e observando sempre as leis, correto? Então, no Poder Judiciário existe a imparcialidade, que é uma coisa que não existe no Poder Legislativo, que é o processo político. No processo político não existe a imparcialidade. Por quê? Porque o deputado ali, durante o julgamento da autorização para o Supremo, em relação ao presidente do Brasil, seja ele quem for, o deputado ali, ele não é imparcial. Ele tem que votar a favor do presidente ou contra. Se votar contra, e também contra a opinião do partido, esse deputado aí,
ele pode até ser expulso do partido, porque ele votou contra ali a posição do partido. Então isso não é imparcialidade. Então, no poder político, no processo político, não existe a imparcialidade. Ela existe no poder judiciário. O Sérgio Moro, ele é imparcial para decidir sobre um caso concreto. Os desembargadores do TRF, 4ª Região, são imparciais para defender ali, para analisar o fato concreto, o caso concreto. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles fazem uso da imparcialidade também para decidir ali o caso concreto. Não existe punição alguma para eles se optarem pela absolvição ou pela condenação do réu. Então você vê que processo político é muito diferente de processo jurídico. O político é do poder legislativo, o jurídico é do poder judiciário. Então isso não pode ser confundido, né? Porque as diferenças são gritantes, como eu coloquei aí. Peguemos agora, diz aqui o Célio Borba, que a prisão de Lula é política aqui no Brasil. Não é? Diz ele aí que a prisão de Lula é política e que reeditam a ditadura aqui no Brasil para afrontar a democracia. Ora, vamos aqui, gente. Peguemos dois elementos, ditadura e democracia. Ditadura é uma coisa que nada tem a ver com democracia. Onde existe a ditadura, não há democracia. Onde existe a democracia, não há a ditadura. Correto, gente? Então, muito bem. O que é ditadura? O que ela traz, hein? Quais são os elementos de uma ditadura? Tá aí. Não eleição. Em ditaduras não existem eleições. É só para enganar as pessoas. Não existem eleições de pessoas para cargos temporários. Não existem ditaduras. Em ditaduras há ditadores. O nome já diz. Aquele que dita são os ditadores. Não existe, pois, eleição. Esses ditadores, eles agem sozinhos. A decisão é deles. Eles estão acima de qualquer coisa na ditadura. Na ditadura existe a prisão política, que é a prisão por opinião. Se você criticar um ditador em países aí, como exemplo Cuba, na Coreia do Norte, que são países socialistas, comunistas, ali existe a prisão política, que é a prisão apenas por opinião. Você faz uma opinião lá em Cuba contra o Raul Castro, contra a política cubana, você vai preso, porque você não tem esse direito, porque aquilo é uma ditadura. Em ditaduras, inexiste, veja aí, inexiste a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, a liberdade de propriedade. Nada disso você encontra em países ditatoriais. Então, em Cuba, você não tem liberdade de se expressar livremente. Em Cuba, você não tem a liberdade de se expressar e nem tem a liberdade de locomoção como nós temos aqui no Brasil. Então, ditadura é marcada por esses elementos aí e outros que são maléficos à natureza humana. Correto? Já a democracia, gente, é outra coisa. É o que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Itália e por aí vai. Democracia é coisa linda. O que é democracia? Democracia, aqui temos eleição para vários cargos temporários e é o povo que escolhe. Mesmo que a escolha seja péssima, mas é o povo que escolhe. Aqui, representantes ali, não é? Que são os políticos, não é isso? A escolha é péssima, mas é uma escolha. Então isso aqui que existe numa democracia não existe na ditadura. Na democracia no Brasil não existe prisão política.
como aí muitos dizem, não existe prisão política. A prisão aqui no Brasil, ela é jurídica, é por juízes de direito, que aqui julgam os casos com liberdade, com imparcialidade, sem pressão alguma e com base nos fatos e com base na lei. Então, prisão jurídica, gente, é prisão com base na lei. Só quem comete crime é que aí sofre a prisão jurídica. Aqui no mundo da ditadura, não precisa você praticar crime algum, basta você criticar o regime, você já será preso. Aqui não. Aqui no Brasil, você pode criticar aqui o presidente da República, você pode aqui vir a Brasília e criticar o Michel Temer, o Conde Drácula, você pode criticá-lo lá no Palácio do Planalto, onde ele trabalha aqui, no Palácio do Planalto. Você pode gritar e você não será preso. Já em Cuba, você é preso de imediato. Então, Brasil é democracia, Cuba é ditadura. Então, prisão jurídica é prisão com base nos fatos dos autos, com base na lei, que não existe no mundo da ditadura. Liberdade de expressão aqui no Brasil, você pode se expressar livremente, desde que você não ofenda aí o direito dos outros, né? Você pode se expressar livremente aqui no Brasil. O direito de locomoção aqui no Brasil é livre. Você pode se mover de um lugar para outro, pode ir aos Estados Unidos, pode ir à França e voltar livremente. Isso é negado em Cuba, porque quem sai de Cuba não quer mais voltar, porque a coisa é horrível. Então você vê, direito de propriedade você tem aqui no Brasil. Você trabalha de forma honesta, você trabalha de forma árdua, e você pode juntar um dinheirinho, caso consiga, juntar um dinheirinho e comprar uma propriedade, comprar uma casa, um apartamento, que é seu, e ninguém mexe nele. Isso não existe em países ditatoriais. Então você vê que ditadura, gente, é muito diferente de democracia. Onde há ditadura, não há democracia. Onde há democracia, não há ditadura. Então, o Célio Borba, Curitiba, Paraná, escreve uma besteira novamente aqui, dizendo que a prisão de Lula é política, que mostra um Supremo Tribunal que quer acabar com a esquerda no Brasil e que reeditam a ditadura no país para afrontar a democracia. O Célio Borba não conhece o termo democracia. Se ele aí é um apreciador do sistema socialista, comunista, não existe democracia em sistemas socialista e comunista. Não existe democracia. Isso é conversa para boi dormir. Então você vê aí mais uma passagem mostrando que é bobagem você escrever quando você não conhece uma coisa. Ele diz aqui também que o Supremo Tribunal Federal quer acabar com a esquerda no Brasil. Esse negócio de esquerda e direita é a coisa mais tola que existe. Esquerda e direita depende da situação. Por exemplo, um partido de esquerda, quando assume o governo, ele passa a ser de direita. E o que era de direita passa a ser de esquerda. É o que a gente vê aí, não é? Quando o Lula era presidente do Brasil, o PT, que era um partido de esquerda, quando o Lula assumiu o poder, passou a ser ali um partido de direita. E o PSDB passou a ser um partido de esquerda. Então, direita e esquerda, isso depende do momento. Quem está fora do governo é esquerda, se diz esquerda. Quando assume, passa a ser direita. E o outro passa a ser esquerda. Essa bobagem aí. Então, bote uma coisa na cabeça. Ditadura é uma coisa horrível. É uma coisa horrível que é característica própria de sistemas socialista e comunista. Uma desgraça. Não existe democracia em países ditatoriais. Ditadura e democracia são termos que se chocam. Onde um está, o outro não está. É igual à luz e à escuridão. Onde há luz, não há escuridão. Onde há escuridão,
não há a luz. Assim é a mesma coisa, democracia e ditadura. O Brasil é um país democrático. O processo contra o Lula é um processo jurídico, julgado por juízes ali. O Sérgio Moro, primeira instância, os 3 desembargadores do TRT da 4ª Região, 3 desembargadores, e muitos casos ali analisados no Supremo Tribunal Federal, que são profissionais do direito. Isso, gente, é processo jurídico. No processo jurídico, os juízes atuam com liberdade, com independência, com imparcialidade, sem punição alguma, sem prêmio algum. Prêmios, punições, acordos, estapafúrdios, você vê no processo político. E aí, são os políticos, como a gente vê, não é? Portanto, aí mais um vídeo e vamos para o próximo. Muito obrigado.